Nas terras áridas da Síria, onde o sol escaldante queima a pele e a poeira se mistura com o suor dos trabalhadores, nasceu um homem que o destino transformaria em lenda. Seu nome verdadeiro se perdeu nas brumas do tempo, como acontecia com tantos que foram engolidos pela máquina implacável do Império Romano. Era apenas mais um sírio comum, talvez um agricultor, um artesão ou um comerciante que sonhava com uma vida simples ao lado de sua família. Mas o destino tinha outros planos para ele, planos escritos com sangue e ferro nas areias das arenas romanas. O ano era aproximadamente 160 depois de Cristo, e o Império Romano estava no auge de seu poder e expansão. As legiões marchavam por territórios distantes, conquistando povos e expandindo as fronteiras do maior império que o mundo já havia conhecido. Com essas conquistas, vinham os espólios de guerra e entre os mais valiosos estavam os prisioneiros que seriam transformados em escravos. Homens, mulheres e crianças eram arrancados de suas terras natais como gado, para serem vendidos nos mercados de escravos das grandes cidades romanas. Foi assim que o jovem sírio se viu acorrentado junto a dezenas de outros prisioneiros, caminhando por estradas empoeiradas em direção a um futuro incerto. As correntes pesadas machucavam seus pulsos e a sede constante era um lembrete cruel de sua nova condição. Ele não era mais um homem livre, mas uma propriedade, um objeto a ser comprado e vendido conforme a vontade de seus novos senhores. Durante a longa jornada, ele observava os outros prisioneiros ao seu redor. Alguns choravam silenciosamente, outros murmuravam orações em línguas que só eles conheciam, e havia aqueles que simplesmente caminhavam em silêncio, com os olhos vazios de quem havia perdido toda a esperança. Ao chegarem a Roma, a grandiosidade da cidade eternal se erguia diante deles como uma montanha de mármore e pedra. As ruas movimentadas, os templos imponentes, os aquedutos que traziam água de terras distantes, tudo isso deveria impressionar qualquer visitante. Mas para os escravos, representava apenas a materialização de seu cativeiro. O mercado de escravos ficava no coração da cidade, um lugar onde o destino de milhares de pessoas era decidido pelo tilintar de moedas e pela força dos músculos. No mercado, comerciantes experientes examinavam os prisioneiros como se fossem animais de criação. Apalpavam músculos, verificavam dentes, observavam a postura e a resistência de cada um. O sírio, ainda jovem e com porte físico robusto, logo chamou a atenção dos compradores. Seu corpo tinha as marcas do trabalho árduo, mas também mostrava a força e a resistência que os romanos tanto valorizavam em seus escravos. Quando um homem de aparência severa se aproximou e começou a negociar seu preço, o sírio soube que sua vida estava prestes a tomar um rumo ainda mais sombrio. O comprador era Lucius Aurelius Scaurus, proprietário de um ludus, uma escola de gladiadores localizada nos arredores de Roma. Scaurus tinha o olhar treinado para identificar homens com potencial para a arena, e no jovem sírio ele viu algo especial. Uma mistura de força física e uma certa ferocidade contida nos olhos que prometia espetáculos sangrentos para as multidões romanas. A transação foi rápida e eficiente, como todas as outras naquele mercado de carne humana. Moedas mudaram de mãos, documentos foram assinados e o sírio se tornou propriedade do ludus. A jornada até a escola de gladiadores foi a última vez que ele veria Roma como um homem comum. Quando chegou ao ludus, as pesadas portas de ferro se fecharam atrás dele com um som que ecoou como uma sentença de morte. O lugar era uma mistura entre prisão e quartel militar, com celas pequenas onde os gladiadores dormiam, pátios de treinamento cobertos de areia manchada de sangue e uma atmosfera de violência constante que permeava cada pedra do edifício.
O Ludus era comandado por Gaius Brutus Maximus, um ex-gladiador que havia conquistado sua liberdade através de vitórias na arena e agora treinava a próxima geração de lutadores. Maximus tinha cicatrizes profundas que contavam a história de cada combate que havia sobrevivido, e seus olhos duros haviam visto tantos homens morrerem que a morte se tornara apenas mais um aspecto rotineiro de seu trabalho. Quando Sírio foi apresentado a ele, Maximus o examinou com a frieza de um açougueiro, avaliando um corte de carne. A primeira lição que o Sírio aprendeu no Ludus foi que sua vida anterior havia terminado para sempre. Ele não era mais um homem com nome, história e dignidade. Era apenas mais uma peça no grande espetáculo da morte que alimentava o apetite insaciável do povo romano por violência. Junto com outros novatos, ele foi despido de suas roupas e de sua identidade, recebendo apenas uma túnica simples e um número que o identificaria durante o treinamento. As celas onde dormiam eram pequenas e abafadas, mal cabendo um homem deitado. A comida era escassa e de má qualidade, apenas o suficiente para manter os gladiadores vivos e com energia para treinar. A água era racionada e banhos eram um luxo raro. O cheiro de suor, sangue e medo impregnava cada canto do Ludus, criando uma atmosfera opressiva que lembrava constantemente aos homens qual era seu destino. O treinamento começava antes do amanhecer e só terminava quando o sol se punha. Gladiadores veteranos, marcados por inúmeras batalhas, ensinavam aos novatos as técnicas básicas de combate. Eles aprendiam a manejar diferentes tipos de armas, espadas curtas, tridentes, redes, escudos e lanças, cada uma exigindo técnicas específicas e anos de prática para ser dominada. O Sírio mostrou aptidão natural para o gladius, a espada curta romana, e para o scutum, o escudo retangular que seria sua principal proteção na arena. Mas o treinamento não era apenas sobre técnicas de combate. Era sobre quebrar a vontade dos homens e reconstruí-los como máquinas de matar. Aqueles que resistiam eram punidos severamente, com chicotadas, privação de comida ou confinamento solitário. Aqueles que se adaptavam rapidamente às novas regras sobreviviam um pouco mais. O Sírio aprendeu rapidamente que a única forma de manter alguma dignidade naquele lugar era se destacar como lutador, ganhar o respeito através da competência em combate. Após meses de treinamento brutal, chegou o momento que todos os novatos temiam e ao mesmo tempo ansiavam: a primeira luta na arena. O Sírio havia sido escolhido para participar dos Jogos em honra ao aniversário do Imperador, um evento que atrairia milhares de espectadores sedentos por sangue e espetáculo. Durante as semanas que antecederam o combate, ele pôde sentir uma mudança em si mesmo. O homem simples que havia sido capturado na Síria estava desaparecendo, sendo substituído por algo mais primitivo e letal. Na manhã da luta, o Ludus fervilhava com uma energia nervosa. Gladiadores veteranos faziam seus rituais de preparação, sussurrando orações para deuses antigos ou simplesmente afiando suas armas com movimentos mecânicos nascidos da experiência. O Sírio observava tudo com uma mistura de fascínio e terror, sabendo que em poucas horas estaria lutando pela sua vida diante de uma multidão que torcia tanto por sua vitória quanto por sua morte. O transporte até o Coliseu foi feito em carroças cobertas, como se os gladiadores fossem animais sendo levados para o abatedouro. Durante o trajeto, ele pôde ouvir os sons da cidade despertando, comerciantes gritando suas mercadorias, o barulho das rodas nas pedras, o rumor distante da multidão que já se dirigia para a arena. Quando finalmente chegaram ao Coliseu, a magnitude do edifício o deixou sem palavras. As pedras enormes se erguiam em direção ao céu como uma montanha artificial.
e o rugido da multidão lá dentro ecoava como o som de um mar revolto. Nos subterrâneos do Coliseu, conhecidos como o hipogeu, reinava uma atmosfera de morte iminente. Gladiadores se preparavam em silêncio, alguns rezando, outros vomitando de nervosismo, e havia aqueles que simplesmente ficavam imóveis, com os olhos fixos no vazio. O sírio recebeu sua armadura, uma proteção no braço esquerdo, um elmo que cobria parcialmente seu rosto, uma túnica curta e suas armas. Quando vestiu tudo, sentiu o peso não apenas do equipamento, mas do destino que o aguardava na superfície. O som de seu nome sendo anunciado ecoou pelos corredores subterrâneos como um trovão. Era a primeira vez que ouvia seu novo nome de gladiador escolhido pelos organizadores dos jogos. Ainda não era Flama. Esse nome viria depois, conquistado com sangue e violência. Por enquanto ele era apenas mais um jovem lutador prestes a descobrir se tinha o que era necessário para sobreviver na arena. A subida até a superfície foi como emergir de um pesadelo para entrar em outro ainda pior. A luz do sol o cegou momentaneamente, mas seus ouvidos foram imediatamente assaultos pelo rugido ensurdecedor de 50.000 vozes gritando em uníssono. A arena se estendia diante dele como um mar de areia dourada, cercada por fileiras intermináveis de espectadores que se erguiam em direção ao céu. O imperador estava em sua tribuna de honra, cercado por nobres e dignitários, observando o espetáculo com a indiferença de quem vê formiga sendo pisoteada. Seu oponente já o aguardava do outro lado da arena. Era um veterano com várias lutas nas costas, um homem cuja pele era um mapa de cicatrizes que contavam histórias de batalhas anteriores. Os olhos do veterano eram frios e calculistas, sem um traço de humanidade ou compaixão. Para ele, o jovem sírio era apenas mais uma vítima, mais um degrau em sua escalada rumo à liberdade. A multidão rugiu quando os dois gladiadores se cumprimentaram conforme o ritual, erguendo suas armas em direção à tribuna imperial. O sinal foi dado e a luta começou. O veterano atacou imediatamente, testando as defesas e reflexos do novato. Suas espadas se chocaram com um som metálico que ecoou por toda a arena, arrancando gritos de aprovação da multidão. O sírio descobriu que todos os meses de treinamento brutal no Ludus haviam sido apenas uma preparação inadequada para a realidade da arena. Aqui, com 50.000 pessoas gritando e o cheiro de morte no ar, tudo era diferente. O combate foi brutal e prolongado. O veterano tinha experiência e técnicas superiores, mas o jovem sírio tinha algo que muitos gladiadores perdiam após as primeiras lutas: o desespero de quem luta pela primeira vez pela própria vida. Cada golpe que bloqueava, cada ataque que desferria, era motivado pelo instinto mais primitivo de sobrevivência. Seu coração batia como um tambor de guerra, e o suor misturado com poeira criava uma pasta que ardia em seus olhos. Conforme a luta se prolongava, algo começou a mudar no jovem sírio. A princípio, ele havia entrado na arena com medo e reluctância, forçado pelas circunstâncias a lutar. Mas gradualmente, enquanto esquivava-se dos golpes mortais e revidava com força crescente, uma transformação começou a ocorrer em sua mente. O medo deu lugar à raiva. A raiva se transformou em fúria, e a fúria se tornou algo ainda mais primitivo e poderoso. Foi nesse momento de transformação que tudo mudou. O veterano, confiante em sua superioridade, baixou ligeiramente a guarda por uma fração de segundo. Foi o suficiente. O sírio atacou com uma ferocidade que surpreendeu não apenas seu oponente, mas toda a multidão. Sua espada encontrou uma brecha na defesa do adversário, penetrando entre as costelas com um som úmido que foi abafado pelos gritos da plateia. O veterano caiu de joelhos, com os olhos arregalados de surpresa e dor. Sangue escorria de sua boca enquanto ele tentava compreender como havia sido derrotado por um novato.
O sírio permaneceu de pé, ofegante, coberto de sangue, parte seu, parte de seu oponente, com a espada ainda na mão e os olhos brilhando com uma luz que não estava lá quando a luta começou. A multidão explodiu em aplausos e gritos de aprovação. Eles haviam testemunhado o nascimento de um novo gladiador. E algo no modo como o jovem sírio havia lutado, na fúria controlada de seus movimentos finais, os impressionou profundamente. Foi um espectador na primeira fileira que gritou pela primeira vez o nome que o tornaria lenda: Flama! Flama! Fazendo referência à chama de fúria que havia consumido o jovem lutador nos momentos finais do combate. Quando deixou a arena naquela tarde, carregado nos ombros pelos outros gladiadores e aclamado pela multidão, o homem que havia sido capturado na Síria não existia mais. Em seu lugar, havia nascido Flama, um gladiador que descobrira não apenas que podia matar, mas que havia algo dentro dele que se alimentava da violência e do aplauso da multidão. A semente de sua futura lenda havia sido plantada naquele banho de sangue e germinaria nos anos seguintes através de vitórias cada vez mais espetaculares. Com a vitória em sua primeira luta, Flama havia dado apenas o primeiro passo em uma jornada que o transformaria de um escravo anônimo em uma das maiores lendas da arena romana. Nos meses que se seguiram ao seu batismo de sangue, ele foi submetido a um regime de treinamento ainda mais intenso, agora focado em aperfeiçoar suas habilidades naturais e desenvolver o estilo de luta que se tornaria sua marca registrada. Os instrutores do Ludus logo perceberam que Flama tinha características únicas que o diferenciavam dos outros gladiadores. Sua combinação de força física, velocidade e, mais importante, uma sede aparentemente insaciável por combate o tornavam um espécime raro. Ele foi treinado como secutor, um tipo de gladiador que lutava com gládios e scutum, equipamentos que complementavam perfeitamente seu estilo agressivo e direto. O elmo do secutor, com sua proteção completa e pequenas aberturas para os olhos, dava-lhe uma aparência intimidadora que se tornaria sua marca registrada. As semanas se transformaram em meses, e os meses em anos, enquanto Flama acumulava vitória após vitória. Cada combate era uma oportunidade de aperfeiçoar suas técnicas e desenvolver novas estratégias. Ele aprendeu a ler seus oponentes como se fossem livros abertos, identificando fraquezas em sua postura, hesitação em seus movimentos e explorando cada vantagem com a precisão cirúrgica de um predador nato. Sua segunda luta foi contra um Retiarius, o gladiador da rede e tridente. Este tipo de combate era considerado um dos mais espetaculares pelas multidões, pois combinava a agilidade do pescador com a força bruta do soldado. O Retiarius tentou enredar Flama em sua rede várias vezes, usando sua maior mobilidade para manter distância e atacar com o tridente. Mas Flama havia estudado este tipo de adversário durante o treinamento e sabia exatamente como contra-atacar. Com paciência calculada, ele permitiu que o Retiarius se cansasse com seus ataques frenéticos, esquivando-se das investidas do tridente e cortando a rede sempre que ela se aproximava. Quando seu oponente começou a mostrar sinais de fadiga, Flama atacou com a velocidade de um raio, fechando a distância antes que o Retiarius pudesse reagir. O combate terminou com uma única estocada precisa, e mais uma vez a multidão rugiu o nome que já começava a ecoar pelas ruas de Roma. A terceira vitória veio contra um Thrax, gladiador equipado com um escudo pequeno e uma sica, espada curva que exigia técnicas completamente diferentes. Este combate testou a adaptabilidade de Flama, forçando-o a modificar seu estilo habitual para lidar com um oponente que lutava de forma completamente diferente. A luta foi longa e técnica, com ambos os gladiadores demonstrando habilidades excepcionais.
Mas, novamente, foi a combinação de técnica apurada e fúria controlada de Flama que prevaleceu. Conforme suas vitórias se acumulavam, Flama começou a desenvolver uma reputação que transcendia as fronteiras da arena. Comerciantes discutiam suas lutas nos mercados, nobres faziam apostas sobre suas próximas batalhas e até mesmo escravos domésticos sussurravam histórias sobre o gladiador sírio que parecia invencível. Sua fama cresceu não apenas por suas vitórias, mas pela maneira como lutava, com uma intensidade e ferocidade que hipnotizavam as multidões. A quarta vitória estabeleceu definitivamente seu estilo característico. Enfrentando um murmilo, gladiador similar ao Secutor, mas com equipamentos ligeiramente diferentes, Flama demonstrou uma evolução em sua técnica que impressionou até mesmo os gladiadores veteranos. O combate começou de forma equilibrada, com ambos os lutadores testando as defesas um do outro, através de ataques cautelosos e bloqueios precisos. Mas conforme a luta progredia, Flama começou a implementar uma estratégia que se tornaria sua marca registrada. Ele permitia que seus oponentes acreditassem ter vantagem, fingindo fadiga ou ferimentos menores, apenas para explodir em ataques devastadores quando menos se esperava. Foi exatamente isso que aconteceu contra o Murmilho. Depois de 20 minutos de combate aparentemente equilibrado, Flama fingiu um tropeço que deixou sua defesa aparentemente aberta. O Murmilho atacou imediatamente, certo de que havia encontrado sua oportunidade de vitória. Mas era exatamente isso que Flama esperava. Com um movimento fluido que demonstrava anos de treinamento e aperfeiçoamento, ele transformou seu aparente desequilíbrio em uma esquiva perfeita, deixando a espada do oponente cortar apenas o ar. No mesmo movimento, sua própria lâmina encontrou o pescoço do Murmilho, encerrando o combate de forma instantânea e definitiva. A quinta vitória foi ainda mais espetacular. Enfrentando dois adversários simultaneamente, uma honra concedida apenas aos gladiadores mais habilidosos, Flama demonstrou não apenas sua superioridade individual, mas sua capacidade de adaptar suas táticas para situações extraordinárias. Lutando contra um Secutor e um Thrax ao mesmo tempo, ele usou a mobilidade e o posicionamento estratégico para forçar seus oponentes a se atrapalharem mutuamente. Durante 15 minutos intensos, Flama dançou ao redor de seus adversários como um fantasma, sempre se movendo, sempre atacando, nunca permitindo que os dois se coordenassem efetivamente contra ele. Quando finalmente decidiu encerrar o combate, foi com uma série de movimentos tão rápidos e precisos que muitos espectadores não conseguiram acompanhar. Em menos de 10 segundos, ambos os oponentes estavam no chão e Flama permanecia de pé, mal respirando pesado, como se tivesse acabado de completar um treino rotineiro. Era após esta quinta vitória que as primeiras ofertas de liberdade começaram a ser sussurradas. Gladiadores com 5 vitórias consecutivas já haviam demonstrado valor suficiente para despertar a atenção dos organizadores dos jogos, e alguns até mesmo do próprio imperador. Mas Flama parecia indiferente a essas possibilidades, focado apenas no próximo combate, na próxima oportunidade de provar sua superioridade na arena. Suas vitórias continuaram se acumulando. A sexta contra um provocator, a sétima contra outro retiários ainda mais experiente, a oitava contra um Dimacairos que lutava com 2 espadas simultaneamente. Cada vitória era mais espetacular que a anterior, e cada combate adicionava novos elementos à lenda que crescia ao redor de seu nome. A multidão não apenas esperava suas vitórias, eles as exigiam. Flama havia se tornado mais que um gladiador. Ele era um fenômeno, uma força da natureza que transformava cada aparição na arena em um evento épico. Comerciantes vendiam amuletos com sua imagem, poetas compunham versos sobre suas batalhas e crianças brincavam de ser Flama nas ruas de Roma.
Quando atingiu sua 10ª vitória, Flama já não era mais apenas um gladiador famoso. Ele havia se tornado uma instituição romana, um símbolo da superioridade e da glória que o Império representava. Cada aparição sua na arena era um espetáculo que atraía espectadores de todas as classes sociais, desde escravos que economizavam moedas durante meses para comprar um lugar nas arquibancadas mais baratas, até senadores que pagavam fortunas pelos melhores assentos. Mas o mais impressionante sobre Flama não era apenas sua invencibilidade, mas a maneira como ele havia abraçado completamente sua nova identidade. O homem simples da Síria havia desaparecido completamente, substituído por uma máquina de guerra perfeita que parecia ter nascido para a arena. E conforme se aproximava de suas vitórias mais significativas, ficava claro que sua história estava apenas começando. Com 10 vitórias consecutivas em seu nome, Flama havia transcendido a categoria de gladiador comum para se tornar uma verdadeira celebridade do Império Romano. Sua fama se espalhou muito além das paredes do Coliseu, alcançando as províncias mais distantes, onde comerciantes e soldados levavam histórias sobre o gladiador sírio invencível. Mas com a glória vieram privilégios que poucos escravos no Império Romano poderiam sequer sonhar em desfrutar. O Ludus, onde Flama treinava, foi obrigado a adaptar suas instalações para acomodar sua nova condição. Enquanto gladiadores comuns ainda dormiam em celas apertadas e compartilhadas, Flama recebeu seus próprios aposentos. Um conjunto de quartos espaçosos, decorados com tapeçarias finas e móveis de qualidade. Sua cama era feita com lençóis de linho egípcio, luxo que muitos cidadãos romanos livres não podiam pagar. Uma janela com vista para os jardins do Ludus permitia que ele contemplasse algo além das paredes de pedra que definiam sua existência. A alimentação de Flama também passou por uma transformação radical. Enquanto gladiadores novatos ainda recebiam ração básica de pão, cevada e legumes, ele tinha direito a carnes selectas, frutas frescas importadas das províncias, vinhos de qualidade e até mesmo especiarias exóticas do Oriente. Um cozinheiro particular foi designado para preparar suas refeições, garantindo que seu corpo recebesse a nutrição necessária para manter o desempenho excepcional na arena. Seus treinos se tornaram eventos em si mesmos. Nobres romanos pagavam quantias consideráveis apenas para observar Flama praticando suas técnicas de combate, estudando os movimentos que haviam derrotado tantos oponentes. Alguns até mesmo contratavam instrutores para aprender os fundamentos do estilo de luta que ele havia desenvolvido, embora poucos conseguissem replicar a combinação única de técnica e ferocidade que o tornara famoso. O aspecto mais surpreendente da nova vida de Flama era sua independência financeira relativa. Gladiadores vitoriosos recebiam prêmios em dinheiro por suas vitórias. E com 10 triunfos consecutivos, ele havia acumulado uma fortuna que rivalizava com a de muitos comerciantes prósperos. Parte desse dinheiro foi investida em propriedades e negócios, administrados por libertos de confiança que cuidavam de seus interesses financeiros enquanto ele se concentrava no que fazia melhor: lutar. Ele podia comprar escravos para servi-lo, contratar artesãos para criar armaduras personalizadas e até mesmo encomendar obras de arte que decoravam seus aposentos. Estátuas em mármore, retratando seus momentos mais gloriosos na arena, foram esculpidas pelos melhores artistas de Roma, e mosaicos, detalhando suas vitórias mais espetaculares, adornavam as paredes de sua residência particular. Para todos os efeitos práticos, Flama vivia melhor do que 90% da população livre do Império. Mas a glória e os luxos tinham um preço que se tornava mais evidente a cada dia. O corpo de Flama era um mapa detalhado de todas as batalhas que havia travado. Cada cicatriz
contando a história de um momento em que a morte havia passado apenas a centímetros de distância. Uma marca profunda no ombro esquerdo lembrava o combate contra o Thrax, que quase conseguiu perfurar sua defesa. Cicatrizes menores nos braços e pernas testemunhavam dezenas de cortes e perfurações que haviam sangrado na areia da arena. As dores crônicas eram seus companheiros constantes. Articulações machucadas por anos de combate intenso protestavam a cada movimento, especialmente nas manhãs frias, quando a rigidez parecia ter tomado conta de todo o seu corpo. Ferimentos antigos, que nunca sararam completamente, enviavam pontadas de dor em momentos inesperados, lembrando-o constantemente da natureza temporária de sua invencibilidade. O preço psicológico talvez fosse ainda maior que o físico. Flama havia matado homens com suas próprias mãos, visto a luz se apagar nos olhos de dezenas de adversários conforme suas espadas encontravam marcas fatais. Algumas noites, quando o cansaço finalmente vencia a adrenalina constante que corria em suas veias, ele era assombrado pelos rostos daqueles que havia derrotado. Eram homens como ele, escravos forçados a lutar, sonhando talvez com liberdade e uma vida melhor. Mas esses momentos de humanidade eram raros e rapidamente suprimidos pela realidade de sua situação. A solidão era outro aspecto cruel de sua existência privilegiada. Outros gladiadores o respeitavam e temiam em igual medida, mas poucos se atreviam a se aproximar como amigos verdadeiros. Sua fama criara uma barreira invisível entre ele e os homens com quem compartilhava o Ludus. Eles sabiam que um dia poderiam ser forçados a enfrentá-lo na arena, e essa possibilidade tornava qualquer amizade genuína quase impossível. As mulheres que frequentavam sua companhia eram, em sua maioria, cortesãs pagas ou escravas designadas para satisfazer suas necessidades. Relacionamentos genuínos eram praticamente impossíveis para um homem cuja vida poderia terminar a qualquer momento na próxima luta. Ele aprendeu a se contentar com prazeres superficiais, sabendo que investimentos emocionais profundos só trariam sofrimento adicional. Médicos especializados cuidavam constantemente de sua saúde física, aplicando ungüentos em ferimentos recentes, massageando músculos doloridos e prescrevendo tratamentos para manter seu corpo em condições de combate. Ele tinha acesso aos melhores medicamentos disponíveis no Império: ópio para dor intensa, ungüentos cicatrizantes feitos com ingredientes raros e até mesmo cirurgias menores quando necessário. Seus equipamentos eram obras de arte em si mesmos, armaduras forjadas pelos melhores ferreiros de Roma, decoradas com incrustações de ouro e prata que refletiam sua posição única no mundo dos gladiadores. Suas espadas eram balanceadas com perfeição, feitas do melhor aço disponível e mantidas afiadas por especialistas que entendiam que a qualidade de suas armas poderia significar a diferença entre vida e morte. A rotina diária de Flama era uma mistura cuidadosamente equilibrada entre luxo e preparação para a morte. Ele acordava em uma cama confortável, tomava banho em uma banheira de mármore e desfrutava de um café da manhã que incluía os melhores alimentos do Império. Mas logo em seguida caminhava para os pátios de treinamento, onde passava horas suando sob o sol escaldante, preparando-se para lutas que poderiam ser sua última. Visitantes ilustres frequentemente pediam audiências privadas com o gladiador famoso. Senadores, generais e até mesmo membros da família imperial expressavam interesse em conhecer pessoalmente o homem que havia se tornado uma lenda viva. Essas reuniões eram formais e cerimoniais, mas ofereciam à Flama uma perspectiva única sobre os poderosos do Império que se divertiam com sua disposição de matar e morrer por seu entretenimento. Conforme se aproximava de sua 15ª vitória, ficava claro que Flama havia criado uma existência paradoxical. Ele era simultaneamente o escravo mais privilegiado e o homem mais livre de Roma.
privilegiado porque desfrutava de luxos que a maioria dos cidadãos nunca conheceria, livre porque havia encontrado uma forma de transcender suas correntes através da excelência pura em sua arte mortal. Mas o preço dessa transcendência estava gravado em cada cicatriz de seu corpo e em cada pesadelo que assombrava seu sono. Era o ano 170 depois de Cristo, quando Flama, aos 30 anos de idade, havia acumulado um recorde impressionante que o colocava entre os gladiadores mais bem-sucedidos da história romana. Com 21 vitórias consecutivas em seu nome, ele havia superado recordes estabelecidos por lendas anteriores da arena. Sua fama havia se espalhado por todo o império, e histórias sobre sua invencibilidade chegavam até as fronteiras mais distantes, onde soldados romanos estacionados em fortes remotos contavam e recontavam os feitos do gladiador sírio que parecia ter sido abençoado pelos próprios deuses da guerra. A pressão popular para conceder a liberdade à Flama havia crescido constantemente ao longo dos anos. Multidões gritavam seu nome não apenas durante os combates, mas também nas ruas de Roma, exigindo que o imperador reconhecesse seus feitos extraordinários com o presente da Rudis, a espada de madeira que simbolizava a liberdade. Petições foram apresentadas ao Senado, nobres influentes intercederam em seu favor, e até mesmo outros gladiadores veteranos argumentavam que seus feitos haviam transcendido qualquer expectativa razoável. O momento decisivo chegou durante os Jogos, celebrando o 10º aniversário da ascensão do imperador Marco Aurélio ao trono. O Coliseu estava lotado além de sua capacidade, com espectadores ocupando até mesmo os corredores e escadarias. A atmosfera era elétrica, carregada com a expectativa de presenciar algo histórico. Rumores circulavam há semanas de que esta seria a luta final de Flama, que finalmente receberia sua merecida liberdade após mais uma vitória espetacular. Seu oponente escolhido para esta ocasião especial era Brutus Maximus, um gladiador veterano com 18 vitórias próprias, conhecido por sua força brutal e técnicas devastadoras. Maximus havia sido especificamente treinado durante meses para enfrentar Flama, estudando gravações de suas lutas anteriores e desenvolvendo estratégias para explorar qualquer fraqueza possível. Era um homem imenso, com músculos que pareciam ter sido esculpidos em pedra e uma reputação de nunca ter perdido para um oponente menor que ele. A preparação para esta luta foi diferente de todas as anteriores. Flama sabia que algo especial estava sendo planejado. A atenção extra dos organizadores, a presença de dignitários de todo o império e a energia única da multidão sugeriam que esta não seria apenas mais um combate. Durante os dias que antecederam a luta, ele manteve sua rotina habitual de treinamento, mas havia uma qualidade meditativa em seus movimentos, como se estivesse se preparando para algo além de uma simples batalha. Na manhã do combate, quando foi conduzido aos aposentos especiais, reservados para gladiadores em lutas de grande importância, encontrou esperando por ele uma túnica de seda púrpura, cor reservada para a realeza, e uma armadura polida até brilhar como espelho. Seus equipamentos haviam sido inspecionados pelos melhores armeiros de Roma, garantindo que estavam em condição perfeita. Até mesmo sua espada havia sido reforjada por um mestre ferreiro, temperada em águas sagradas e abençoada por sacerdotes. Quando finalmente emergiu das profundezas do Coliseu para a superfície da arena, o rugido da multidão foi ensurdecedor. 50.000 vozes gritaram seu nome em uníssono, criando um som que ecoou pelas colinas de Roma e foi ouvido a quilômetros de distância. Flama caminhou lentamente até o centro da arena, saboreando aquele momento de glória absoluta, consciente de que estava vivendo algo que poucos homens na história haviam experimentado. A luta contra Brutus Maximus foi épica em todos os sentidos.
Durante 40 minutos intensos, os dois gladiadores mais habilidosos de sua geração se enfrentaram em um combate que testou não apenas suas habilidades físicas, mas também sua resistência mental e emocional. Maximus provou ser o oponente mais desafiador que Flama havia enfrentado até então, forçando-o a usar todas as técnicas que havia desenvolvido ao longo de anos de combate. O combate teve momentos em que ambos os lutadores pareciam estar à beira da derrota. Maximus conseguiu ferir Flama no braço direito com um golpe que deixou uma ferida profunda, fazendo sangue escorrer pela areia. Flama revidou com uma série de ataques que deixaram 3 cortes no torso de seu oponente. A multidão estava em êxtase, testemunhando um espetáculo que superava suas maiores expectativas. O fim veio quando Maximus, exausto por seus esforços hercúleos, cometeu um erro fatal. Tentando um golpe final desesperado, ele se desequilibrou ligeiramente, deixando sua defesa aberta por uma fração de segundo. Flama, mesmo ferido e cansado, ainda tinha reflexos suficientes para capitalizar sobre essa oportunidade. Sua espada encontrou o coração de Maximus com precisão cirúrgica, encerrando a vida do veterano instantaneamente. Quando Brutus Maximus caiu na areia, morto, o silêncio que desceu sobre o Coliseu foi quase sobrenatural. Por um momento, parecia que mesmo os deuses haviam parado para observar o que aconteceria a seguir. Então, como uma onda quebrando contra um penhasco, os gritos de aprovação explodiram das arquibancadas com uma força que fez a própria estrutura do edifício vibrar. O imperador Marco Aurélio se levantou em sua tribuna de honra, um gesto que silenciou imediatamente a multidão. Sua voz, amplificada pelos arautos estrategicamente posicionados, ecoou por toda a arena. Flama da Síria, tua coragem e habilidade transcenderam todas as expectativas. Por tuas 22 vitórias e teu serviço glorioso ao povo romano, concedo-te a liberdade. Um escravo imperial desceu à arena carregando uma bandeja de ouro sobre a qual repousava a rudis, a espada de madeira que simbolizava a libertação. Era feita de carvalho sagrado, esculpida pelos melhores artesãos do império, decorada com incrustações de ouro que formavam os símbolos da vitória. Junto com ela havia um pergaminho oficial, concedendo não apenas a liberdade, mas também cidadania romana e uma pensão vitalícia que garantiria uma existência confortável para o resto de seus dias. A multidão esperava que Flama aceitasse a oferta imediatamente, que erguesse a rudis ao alto e celebrasse sua libertação após tantos anos de servidão. Muitos já se preparavam para ovacioná-lo como um herói liberto, um exemplo inspirador de como a coragem e a determinação poderiam transcender até mesmo as correntes da escravidão. O momento parecia perfeito para um final feliz, digno das melhores tradições romanas. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava, algo que desafiou todas as expectativas e chocou até mesmo os observadores mais experientes. Flama olhou para a rudis, para o pergaminho da liberdade, para as faces expectantes de 50.000 espectadores. Depois, com um gesto que ecoaria através dos séculos, ele balançou a cabeça negativamente e empurrou a bandeja para longe. "Não aceito", declarou ele, sua voz carregando uma certeza inabalável que cortou o ar como uma lâmina. "Nasci para a arena, vivo para o combate, e aqui permanecerei. A liberdade que me ofereceis não é liberdade. É exílio da única vida que tem o valor." O choque que percorreu o Coliseu foi palpável. Nunca na história dos jogos gladiatoriais, um lutador havia recusado a liberdade quando ela lhe foi oferecida oficialmente pelo próprio imperador. Murmúrios de incredulidade se espalharam pelas arquibancadas como ondas em um lago, enquanto os espectadores tentavam processar o que haviam acabado de presenciar. O próprio Marco Aurélio ficou visivelmente surpreso,
permanecendo de pé em sua tribuna por vários segundos, enquanto processava a recusa inédita. Conselheiros ao seu redor sussurravam urgentemente em seus ouvidos, tentando encontrar um precedente histórico para tal situação. Mas não havia nenhum. Flama havia criado um momento único na história romana. Finalmente, o imperador falou novamente. Se é tua vontade permanecer na arena, que assim seja. Roma honrará tua escolha e aguardará ansiosamente por tuas futuras vitórias. Mas em sua voz havia uma nota de perplexidade que espelhava o sentimento da multidão. Quando Flama deixou a arena naquele dia, ele o fez não como um homem liberto, mas como um gladiador que havia escolhido conscientemente sua própria forma de escravidão. Sua recusa da liberdade se tornaria tão lendária quanto suas vitórias, adicionando uma dimensão psicológica fascinante à sua já impressionante reputação. Ele havia demonstrado que, para alguns homens, a liberdade verdadeira vinha não da ausência de correntes, mas da escolha de qual vida viver, mesmo que essa escolha fosse permanecer acorrentado. A recusa de Flama em aceitar a liberdade enviou ondas de choque por todo o Império Romano, criando debates acalorados em tavernas, fóruns públicos e até mesmo no Senado. Filósofos escreveram tratados tentando explicar a psicologia por trás de sua decisão. Poetas compuseram versos épicos sobre o gladiador que escolheu as correntes em vez da liberdade. E o povo comum discutia incessantemente os motivos que poderiam levar um homem a rejeitar o que todo escravo sonhava em conseguir. Nos meses que se seguiram a este evento histórico, Flama descobriu que sua fama havia atingido proporções quase míticas. Sua recusa da Rhodes não apenas o tornara mais famoso, ela o havia transformado em um fenômeno cultural que transcendia o simples entretenimento. Ele representava algo profundamente complexo sobre a natureza humana, sobre escolha e destino, sobre o que realmente significa ser livre. Comerciantes vendiam bustos de bronze com sua imagem. Artistas pintavam murais, retratando o momento de sua recusa. E até mesmo moedas comemorativas foram cunhadas em sua honra. Sua primeira luta após a recusa da liberdade foi aguardada com uma ansiedade quase religiosa. O Coliseu estava lotado 3 horas antes do início dos Jogos, com espectadores de todo o Império fazendo peregrinações especiais apenas para testemunhar o retorno de Flama à arena. Quando ele finalmente emergiu das profundezas do edifício, o rugido da multidão foi tão intenso que pássaros a quilômetros de distância alçaram voo em pânico. Seu oponente era Marcus Ferox, um gladiador gaulês conhecido por sua brutalidade implacável e técnicas não ortodoxas. Ferox havia vencido 15 combates consecutivos, muitos deles de forma particularmente sanguinária que deliciava as multidões mais sádicas. Era um homem imenso, com cabelos longos, trançados conforme a tradição de seu povo, e tatuagens tribais que cobriam seus braços e torso. Seus olhos azuis gelados mostravam uma frieza assassina que havia congelado o sangue de muitos oponentes anteriores. O combate foi um espetáculo de violência controlada, que exemplificou perfeitamente por que Flama havia escolhido permanecer na arena. Durante 30 minutos intensos, os dois guerreiros se enfrentaram com uma ferocidade que parecia transcender a humanidade comum. Ferox atacava como um animal selvagem, usando não apenas suas armas, mas também punhos, cotovelos e até mesmo dentes, quando a oportunidade surgia. Flama respondeu com a precisão técnica que havia se tornado sua marca registrada. Cada movimento calculado para máxima eficiência letal. A vitória veio quando Ferox, frustrado por sua incapacidade de penetrar as defesas aparentemente impenetráveis de Flama, cometeu o erro fatal de tentar um ataque berserker totalmente descontrolado. Flama, com a paciência de um predador experiente, havia estado esperando exatamente por tal momento.
Sua contraofensiva foi uma obra-prima de timing e precisão. 3 golpes rápidos que encontraram marcas fatais antes que Ferox pudesse sequer compreender o que estava acontecendo. Esta vitória, sua 23ª, estabeleceu um novo padrão para os combates de Flama. Não apenas ele era invencível, ele havia se tornado um artista da morte, transformando cada luta em uma demonstração de superioridade marcial que beirava o sobrenatural. A multidão não apenas torcia por suas vitórias, eles esperavam por elas como se fossem inevitabilidades cósmicas. Sua 24ª vitória veio contra 2 oponentes simultaneamente, irmãos gêmeos da Germânia que lutavam com uma sincronização quase telepática. Esta luta testou não apenas suas habilidades individuais, mas sua capacidade de adaptar suas estratégias para enfrentar adversários que funcionavam como uma unidade única. Durante 45 minutos épicos, Flama dançou ao redor dos irmãos como uma sombra mortal, sempre se movendo, sempre atacando, sempre um passo à frente de seus esforços coordenados. O fim veio quando ele conseguiu separar os irmãos através de uma manobra brilhante que forçou um deles a se posicionar entre Flama e seu gêmeo. Isolado por apenas alguns segundos, o primeiro irmão caiu sob uma combinação devastadora de golpes. O segundo, enlouquecido pela morte de seu gêmeo, atacou com fúria cega que tornou sua derrota inevitável. Flama terminou o combate com uma única estocada que perfurou o coração do germano enlutado. Foi após esta vitória que Flama recebeu sua 2ª oferta oficial de liberdade. O imperador, impressionado com a demonstração extraordinária de habilidade, novamente ofereceu a Rudis durante uma cerimônia formal. Novamente, para o espanto de todos os presentes, Flama recusou. Sua justificativa foi ainda mais direta desta vez. A arena é minha casa, o combate é minha vida, e a glória é meu único objetivo. Não troco a imortalidade pela mediocridade da vida comum. Suas vitórias continuaram se acumulando com regularidade mecânica. A 25ª contra um veterano romano que havia retornado à arena por orgulho pessoal. A 26ª contra um gladiador egípcio que lutava com armas exóticas de sua terra natal. A 27ª contra um campeão berber, conhecido por sua agilidade sobrenatural. Cada vitória adicionava novas camadas à sua lenda, e cada combate atraía multidões ainda maiores e mais entusiasmadas. A 30ª vitória foi particularmente significativa, pois estabeleceu um recorde absoluto que poucos gladiadores na história haviam sequer sonhado em alcançar. Seu oponente era Titan, um gladiador cuja própria fama rivalizava com a de Flama. Titan havia vencido 27 combates e era considerado por muitos como o único homem no Império capaz de derrotar o Sírio Invencível. O combate foi promovido durante meses como o Encontro dos Titãs, e ingressos foram vendidos por preços equivalentes ao salário anual de trabalhadores comuns. Quando o dia finalmente chegou, a atmosfera no Coliseu era quase explosiva. Mesmo o imperador trouxe convidados especiais de todo o Império para testemunhar o que muitos acreditavam ser a luta do século. E a batalha durou mais de 1 hora. Testando não apenas as habilidades físicas dos combatentes, mas também sua resistência mental e emocional. Titan provou ser o oponente mais desafiador que Flama havia enfrentado desde Brutus Maximus, forçando-o a usar técnicas que havia guardado em segredo durante anos. O público foi tratado a um espetáculo de combate que transcendia o entretenimento comum, tornando-se quase uma forma de arte marcial elevada. O fim veio não através de um erro de Titã, mas através de uma demonstração pura da superioridade técnica de Flama. Em um momento de clareza quase sobrenatural,
Ele executou uma combinação de movimentos tão perfeita e devastadora que Titan simplesmente não teve defesa possível. A vitória foi reconhecida não apenas como mais um triunfo, mas como uma masterpiece de combate que seria estudada por gerações futuras de gladiadores. Após esta 30ª vitória, Flama recebeu sua terceira oferta de liberdade. Desta vez, o imperador nem mesmo esperou uma resposta. Ele simplesmente perguntou se Flama desejava a Rhudes, recebeu a negativa esperada e prosseguiu com a cerimônia como se a recusa fosse parte do roteiro estabelecido. As vitórias continuaram. 31ª, 32ª, 33ª. Cada uma delas reforçava não apenas sua invencibilidade, mas sua transformação de gladiador em mito vivo. Flama havia transcendido as categorias normais da existência humana, tornando-se uma força da natureza que se manifestava através da violência controlada da arena. Sua 34ª vitória, recebendo sua quarta e final recusa da liberdade, estabeleceu definitivamente seu lugar na história como o gladiador que havia escolhido a imortalidade sobre a vida comum. Ele não era mais apenas um lutador excepcional. Ele havia se tornado um símbolo filosófico da dedicação absoluta à excelência, independentemente do custo pessoal. Era o ano 175 depois de Cristo, quando Flama, agora aos 35 anos, se preparava para o que seria sua 35ª entrada na arena. Seu corpo, embora ainda formidável, começava a mostrar os sinais inevitáveis de uma década e meia de combates brutais. As cicatrizes que cobriam sua pele haviam se tornado tão numerosas que pareciam formar um mosaico complexo da violência que havia definido sua existência. Seus movimentos, embora ainda precisos e letais, haviam perdido uma fração da velocidade que o tornara invencível por tanto tempo. A preparação para esta luta foi diferente das anteriores, de maneiras que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Durante as semanas que antecederam o combate, Flama encontrou-se contemplando aspectos de sua vida que havia ignorado durante anos. Memórias da Síria, há tanto tempo suprimidas, ocasionalmente surgiam em seus pensamentos durante momentos de quietude. Rostos de família que havia perdido, paisagens de sua terra natal, fragmentos de uma identidade que havia abandonado quando se tornou Flama, o gladiador. Seus treinamentos continuaram com a mesma intensidade rigorosa, mas havia uma qualidade diferente em seus movimentos. Observadores experientes notaram que ele parecia estar se preparando não apenas para mais uma vitória, mas para algo mais definitivo. Havia uma solenidade em sua rotina, uma atenção aos detalhes que sugeria que esta luta teria uma importância especial em sua mente. Seu oponente escolhido para esta ocasião era Valerius Maxentius, um jovem gladiador de apenas 22 anos que havia acumulado 16 vitórias consecutivas em um período surpreendentemente curto. Maxentius representava uma nova geração de gladiadores que haviam crescido ouvindo histórias sobre Flama, estudando suas técnicas e desenvolvendo estratégias especificamente para derrotar lendas estabelecidas. Era alto, musculoso, com reflexos de felino e uma sede de glória que lembrava o próprio Flama em seus primeiros anos na arena. O que tornava Maxentius particularmente perigoso era sua completa ausência de reverência pela reputação de Flama. Enquanto outros oponentes entravam na arena já meio derrotados pelo peso da lenda que enfrentavam, Maxentius via o gladiador veterano como simplesmente mais um obstáculo em seu caminho rumo à própria imortalidade. Ele havia passado anos estudando gravações de combates anteriores de Flama, identificando padrões, analisando fraquezas e desenvolvendo contra-estratégias para cada técnica que o sírio havia tornado famosa. A manhã do combate amanheceu clara e quente, com um sol brilhante que prometia iluminar perfeitamente a arena para os 50.000 espectadores que lotariam o Coliseu. Flama seguiu sua rotina habitual de preparação,
Mas havia uma quietude meditativa em seus movimentos que seus assistentes notaram imediatamente. Ele passou mais tempo do que o usual examinando suas armas, verificando cada detalhe de sua armadura e contemplando silenciosamente os equipamentos que haviam sido seus companheiros fiéis durante tantos anos de combate. Quando finalmente chegou o momento de se dirigir à arena, Flama caminhou pelos corredores subterrâneos do Coliseu com passos medidos e dignos. Outros gladiadores que o encontraram pelo caminho se afastaram respeitosamente, reconhecendo instintivamente que estavam na presença de algo extraordinário. Havia uma aura ao redor dele que sugeria não apenas um guerreiro se preparando para a batalha, mas um homem confrontando seu destino. A multidão no Coliseu estava particularmente animada neste dia, pois rumores haviam circulado durante semanas de que Flama finalmente havia encontrado um oponente digno de seu calibre. Maxentius já havia construído sua própria base de admiradores entre os espectadores mais jovens que viam nele a possibilidade de presenciar a queda de uma lenda e o nascimento de uma nova. A tensão no ar era palpável, como a eletricidade que precede uma tempestade. Quando Flama emergiu das profundezas para a superfície da arena, o rugido habitual da multidão foi acompanhado por algo diferente, uma nota de expectativa que não estava presente em suas lutas anteriores. Era como se 50.000 pessoas instintivamente soubessem que estavam prestes a testemunhar algo histórico, um momento que seria lembrado e recontado por gerações. Maxentius já o aguardava no centro da arena e imediatamente ficou claro que este seria um oponente diferente de todos os que Flama havia enfrentado. O jovem gladiador não mostrava sinais de nervosismo ou reverência. Em vez disso, seus olhos brilhavam com uma confiança feroz e uma determinação que espelhava a do próprio Flama em seus primeiros anos. Quando os dois se cumprimentaram conforme o ritual tradicional, foi como observar dois predadores se avaliando antes do confronto final. O sinal foi dado e a luta começou com uma explosão de violência que surpreendeu até mesmo os espectadores mais experientes. Maxentius atacou imediatamente com uma combinação de movimentos que demonstrava não apenas habilidade técnica excepcional, mas também um estudo profundo das táticas que Flama normalmente empregava. Era como se o jovem gladiador houvesse antecipado cada movimento, preparando contra-ataques para estratégias que haviam funcionado contra dezenas de oponentes anteriores. Flama encontrou-se pela primeira vez em anos, genuinamente surpreso pela habilidade de um adversário. Maxentius não apenas conseguia igualar seus ataques, ele estava forçando o veterano a improvisar, a abandonar táticas testadas e verdadeiras em favor de adaptações instantâneas. A luta rapidamente se tornou um xadrez mortal jogado na velocidade da luz, com ambos os combatentes constantemente adaptando e contra-adaptando as estratégias um do outro. 15 minutos se passaram, depois 20, depois 30, e nenhum dos gladiadores conseguia estabelecer uma vantagem decisiva. A multidão estava em êxtase absoluto, testemunhando um espetáculo de combate que transcendia qualquer coisa que haviam presenciado anteriormente. Flama foi forçado a usar técnicas que havia guardado em segredo durante anos, enquanto Maxentius demonstrava inovações táticas que sugeriam uma evolução na arte do combate gladiatorial. Foi aos 40 minutos que a idade e o desgaste de décadas de combate começaram a cobrar seu preço de Flama. Seus reflexos, embora ainda excepcionais, eram uma fração de segundo mais lentos do que haviam sido em sua juventude. Sua respiração estava mais pesada, seus movimentos ligeiramente menos fluidos. Maxentius, com a energia ilimitada da juventude, começou a pressionar suas vantagens com a precisão cirúrgica de um predador que sentia que sua presa estava enfraquecendo. O golpe decisivo veio de forma quase anticlimática.
Flama, tentando executar uma manobra que havia usado com sucesso centenas de vezes, encontrou-se momentaneamente fora de posição quando Maxentius implementou uma contra-estratégia perfeitamente calculada. A espada do jovem gladiador encontrou uma abertura que não deveria ter existido, penetrando entre as costelas de Flama com uma precisão que foi tanto resultado de habilidade quanto de inevitabilidade. O silêncio que desceu sobre o Coliseu foi absoluto e assombrador. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, 50.000 pessoas ficaram em choque total, incapazes de processar o que acabaram de testemunhar. Flama, o invencível, estava de joelhos na areia, com sangue escorrendo de um ferimento que todos sabiam ser mortal. Mas mesmo em seus momentos finais, Flama demonstrou a dignidade e a grandeza que o haviam tornado uma lenda. Ele não implorou por misericórdia, não mostrou sinais de desespero ou autocomiseração. Em vez disso, olhou diretamente para Maxentius com algo que parecia quase gratidão, o reconhecimento de um guerreiro que havia encontrado finalmente um sucessor digno. Suas últimas palavras, pronunciadas com voz clara o suficiente para serem ouvidas nas primeiras fileiras, ecoaram pela arena como uma despedida épica. Morro como vivi, na glória da arena, diante do povo de Roma. Que minha morte seja tão memorável quanto foram minhas vitórias. E com essas palavras, Flama, o gladiador invencível da Síria, fechou os olhos pela última vez. O que se seguiu foi uma explosão de emoção coletiva que sacudiu os próprios fundamentos do Coliseu. Lágrimas, gritos de lamento, aplausos atordoantes. Toda a gama da experiência humana foi expressa simultaneamente por uma multidão que havia testemunhado o fim de uma era. Flama não havia sido simplesmente derrotado. Ele havia completado sua transformação de homem mortal em mito imortal. E sua morte na arena assegurou que sua lenda viveria para sempre. A morte de Flama no Coliseu enviou ondas de choque por todo o Império Romano que transcenderam as fronteiras normais do entretenimento e adentraram os reinos da filosofia, religião e identidade cultural. Não era simplesmente a morte de um gladiador famoso, mas o fim de uma era que havia definido o que significava ser um herói na sociedade romana. Nas horas que se seguiram ao seu falecimento, mensageiros a cavalo partiram de Roma em todas as direções, levando a notícia para as províncias mais distantes, onde milhões de pessoas haviam se tornado seguidores devotos do gladiador sírio. O próprio imperador Marco Aurélio, conhecido por sua natureza filosófica e frequente desdém pelos espetáculos sangrentos da arena, foi profundamente movido pela morte de Flama. Em uma proclamação imperial sem precedentes, ele declarou 3 dias de luto oficial pelo gladiador, elevando-o ao status quase divino, normalmente reservado para imperadores e heróis militares. A proclamação reconhecia oficialmente que Flama havia transcendido sua condição de escravo para se tornar um símbolo do próprio espírito romano. Os preparativos para o funeral foram grandiosos, além de qualquer precedente estabelecido para um gladiador. O corpo de Flama foi embalsamado pelos mesmos especialistas que preservavam membros da família imperial, usando técnicas e materiais importados do Egito. Artesãos trabalharam dia e noite para criar um sarcófago de mármore branco, decorado com relevos detalhando suas vitórias mais memoráveis. Escultores esculpiram sua imagem em poses heróicas, capturando não apenas sua aparência física, mas a essência da ferocidade controlada que o havia tornado famoso. O cortejo fúnebre, através das ruas de Roma, foi um espetáculo que rivalizava com as procissões triunfais dos generais mais vitoriosos. Milhares de cidadãos alinharam as ruas, jogando flores e oferendas, enquanto o corpo de Flama passava em uma carruagem dourada, puxada por 6 cavalos brancos.
Gladiadores de todos os lude da cidade marcharam em formação militar, suas armas baixas em sinal de respeito ao colega caído. Até mesmo senadores e membros da aristocracia romana se juntaram ao cortejo, reconhecendo que a morte de Flama marcava o fim de algo significativo na cultura de seu tempo. E a decisão sobre onde enterrar Flama gerou debates intensos entre autoridades romanas. Tradicionalmente, gladiadores eram enterrados em cemitérios comuns destinados a escravos e pessoas de baixa condição social. Mas a estatura única que Flama havia alcançado exigia algo mais apropriado. Finalmente, foi decidido que ele seria enterrado na Sicília em um mausoléu especialmente construído overlooking o mar Mediterrâneo, permitindo que sua alma pudesse contemplar as águas que separavam Roma de sua terra natal, Síria. A construção do mausoléu tornou-se um projeto imperial que durou 2 anos. Arquitetos da mais alta qualidade projetaram uma estrutura que combinava elementos romanos clássicos com motivos orientais que honravam suas origens sírias. O edifício foi construído com mármore branco importado de Carrara, com colunas coríntias que se erguiam em direção ao céu como lanças de pedra. Afrescos detalhados decoravam as paredes internas, retratando não apenas suas vitórias mais famosas, mas também cenas de sua vida antes da escravidão, reconstruídas através de relatos de outros sírios que haviam conhecido sua família. O epitáfio gravado na entrada do mausoléu, escrito pelo próprio imperador Marco Aurélio, tornou-se uma das inscrições mais famosas do mundo antigo. Aqui jaz Flama da Síria, que viveu 35 anos e lutou 34 vezes. Recusou a liberdade 4 vezes. Ele escolheu não a vida comum dos homens livres, mas a imortalidade que só pode ser conquistada através da excelência absoluta. Que todos os que passem por aqui lembrem que a verdadeira liberdade às vezes reside não na ausência de correntes, mas na escolha consciente do próprio destino. Nos meses que se seguiram ao funeral, cultos religiosos começaram a se formar ao redor da memória de Flama. Gladiadores de todo o império faziam peregrinações ao seu mausoléu, deixando oferendas de armas, armaduras e objetos pessoais como forma de buscar sua bênção antes de entrar na arena. Sacerdotes improvisados contavam histórias de milagres atribuídos ao seu espírito, e templos menores foram construídos em várias cidades onde ele havia lutado durante sua carreira. A influência de Flama sobre a cultura gladiatorial foi profunda e duradoura. Uma nova geração de lutadores emergiu inspirada não apenas por suas técnicas de combate, mas pela filosofia que havia governado sua vida. O conceito de escolher as correntes tornou-se um princípio filosófico adotado por gladiadores que viam na arena não uma prisão, mas uma oportunidade de transcender as limitações normais da existência humana através da excelência marcial. Escolas de gladiadores em todo o império começaram a ensinar não apenas as técnicas de combate que Flama havia desenvolvido, mas também a mentalidade que o havia tornado invencível por tantos anos. Instrutores enfatizavam a importância da disciplina mental, da aceitação do destino escolhido e da busca pela perfeição independentemente das circunstâncias externas. O caminho de Flama tornou-se uma filosofia de vida que influenciou não apenas gladiadores, mas também soldados, atletas e até mesmo cidadãos comuns que buscavam excelência em suas próprias profissões. Historiadores da época documentaram meticulosamente não apenas os detalhes de suas lutas, mas também tentativas de compreender a psicologia complexa que o havia levado a rejeitar repetidamente a liberdade. Tratados filosóficos foram escritos explorando as implicações de sua escolha, questionando conceitos fundamentais sobre liberdade, escravidão e autorrealização. Alguns argumentavam que Flama havia alcançado uma forma de liberdade superior,
a liberdade de escolher seu próprio destino, mesmo dentro das limitações impostas pela sociedade. A lenda de Flama também influenciou profundamente a política romana relacionada aos gladiadores. Imperadores subsequentes instituíram reformas que melhoraram as condições de vida nos ludi, inspirados pela demonstração de que gladiadores excepcionais poderiam se tornar símbolos poderosos do próprio império. Prêmios em dinheiro para vitórias foram aumentados, cuidados médicos melhorados e oportunidades para gladiadores estabelecerem suas próprias escolas de treinamento foram expandidas. Artistas de todo o império encontraram inspiração infinita na história de Flama. Pintores criaram murais épicos retratando suas batalhas mais memoráveis. Escultores produziram estátuas que capturavam a essência de sua ferocidade controlada. E poetas compuseram épicos que rivalizavam com a Ilíada em sua grandeza narrativa. Teatros apresentavam peças dramatizando os eventos de sua vida, desde sua captura na Síria até sua morte gloriosa no Coliseu. A influência de sua lenda se espalhou muito além das fronteiras do Império Romano. Comerciantes que viajavam pela Rota da Seda levaram histórias sobre o gladiador sírio para a China e Índia, onde foram absorvidas nas tradições locais sobre guerreiros lendários. Tribos bárbaras nas fronteiras do Império adotaram elementos de sua história em suas próprias mitologias, transformando Flama em uma figura quase universal que representava a busca pela excelência marcial. Décadas após sua morte, quando o Império Romano começou seu longo declínio, a figura de Flama permaneceu como um símbolo da grandeza que Roma havia um dia representado. Durante períodos de crise política e militar, líderes invocavam sua memória como inspiração para soldados e cidadãos, lembrando-os de que a verdadeira grandeza vinha não das circunstâncias, mas da escolha consciente de perseguir a excelência independentemente dos obstáculos. Séculos depois, quando o cristianismo se tornou a religião dominante do império, teólogos encontraram paralelos fascinantes entre a história de Flama e conceitos cristãos sobre sacrifício, escolha e transcendência. Alguns santos cristãos foram comparados ao gladiador sírio em sua disposição de escolher o sofrimento em nome de um ideal maior, embora sempre com a ressalva cuidadosa de que Flama havia escolhido a glória terrena enquanto os santos buscavam a salvação celestial. A arqueologia moderna confirmou muitos aspectos da lenda de Flama que haviam sido considerados embellishments míticos. Escavações no local de seu mausoléu na Sicília revelaram não apenas seus restos mortais, mas também uma coleção impressionante de oferendas votivas deixadas por admiradores ao longo dos séculos. Análises forenses de seus ossos confirmaram as numerosas fraturas e ferimentos que suas cicatrizes haviam sugerido, fornecendo evidência física da brutalidade dos combates que havia sobrevivido. Inscrições encontradas em várias partes do antigo Império Romano mencionam Flama Invictus, Flama o Invencível, sugerindo que sua fama havia de fato se espalhado muito além de Roma. Algumas dessas inscrições foram encontradas em fortificações militares nas fronteiras, onde soldados romanos aparentemente invocavam sua memória como proteção em batalha, transformando o gladiador morto em uma espécie de santo patrono dos guerreiros. A história de Flama tornou-se, em última análise, mais que o relato da vida de um gladiador excepcional. Ela se transformou em uma meditação sobre a natureza da liberdade, a busca pela excelência e o preço da grandeza. Sua escolha de permanecer na arena, de rejeitar a liberdade convencional em favor de uma forma mais elevada de autorrealização, continuou a ressoar através dos séculos como um exemplo extremo do que os seres humanos podem alcançar quando escolhem conscientemente seu destino. Hoje, quase 2000 anos após sua morte, o nome de Flama ainda evoca imagens de coragem extraordinária e dedicação inabalável à excelência.
Sua lenda sobreviveu à queda do império que o criou, transcendeu as religiões que se sucederam e continuou a inspirar pessoas em culturas completamente diferentes daquela em que viveu. Ele permanece como um símbolo eterno da capacidade humana de transformar até mesmo as circunstâncias mais brutais em oportunidades para a grandeza. E sua história continua a questionar nossas noções convencionais sobre liberdade, escolha e o que realmente significa viver uma vida significativa. Na arena de sangue e areia, onde passou a maior parte de sua vida adulta, Flama descobriu não apenas uma carreira, mas uma forma de imortalidade que nenhuma liberdade convencional poderia ter oferecido. Ele escolheu as correntes que o ligavam à arena, porque reconheceu que, para alguns indivíduos extraordinários, a verdadeira liberdade vem não da ausência de limitações, mas da transcendência absoluta dessas limitações através da excelência pura. Sua lenda de sangue tornou-se, paradoxalmente, uma história sobre a natureza mais elevada do espírito humano e sua capacidade infinita de transformar sofrimento em glória, escravidão em liberdade e mortalidade em imortalidade. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me and the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired